Imagine um menino magrinho, quase invisível de tão franzino, correndo atrás de uma bola de várzea em um campinho de terra no interior do Paraná, sendo apontado pelos próprios amigos como o culpado sempre que a bola desaparecia. Foi aquele ratinho, diziam rindo, sem imaginar que aquele apelido de infância, nascido de uma brincadeira inocente, um dia estamparia luminosos de televisão, seria gritado por milhões de telespectadores e se tornaria uma das marcas mais lucrativas da comunicação brasileira. Esse menino se chamava Carlos Roberto Massa. E antes de ser ratinho, antes dos microfones, das câmeras, dos escândalos, das brigas em estúdio e dos bilhões em patrimônio, ele foi engraxate, foi vendedor de pirulito em circo de cidade pequena, foi filho de lavrador, foi um garoto que aprendeu, ainda cedo demais, que sobreviver exigia inventar um jeito de vender qualquer coisa, inclusive a própria imagem. Neste vídeo, você vai conhecer a trajetória que a televisão raramente mostra. A infância dura, a mudança que marcou sua família para sempre, a perda de um irmão que o transformou, os primeiros empregos que pareciam não levar a lugar nenhum e o caminho tortuoso, cheio de becos sem saída, que o levou da política ao jornalismo policial e, finalmente, ao topo da audiência nacional. Fique até o final, porque o momento em que tudo quase desmoronou é also o momento que definiu quem ele se tornaria. Carlos Roberto Massa nasceu em 15 de fevereiro de 1956, na fronteira entre São Paulo e Minas Gerais, e em Águas de Lindóia. Mas o berço não foi onde ele criou raízes. Ainda muito pequeno, com apenas 4 anos de idade, foi criado no município mineiro de Monte Sião, um lugar simples, cercado por lavouras, onde o tempo parecia correr mais devagar e as oportunidades mais escassas ainda. Foi ali, entre a terra vermelha e o trabalho braçal, que a família Massa viveu seus primeiros anos, até que o destino de milhares de famílias brasileiras da época também se tornou o deles. A migração em busca de terras mais férteis, de trabalho, de uma vida menos apertada. Os Massas se juntaram ao fluxo migratório interno que levava trabalhadores rurais para o norte do Paraná, região que vivia o auge da cafeicultura, e se instalaram em Marumbi, no distrito da Serrinha, um município minúsculo de poucos milhares de habitantes, onde praticamente ninguém, décadas depois, acreditaria que ali havia crescido um dos apresentadores mais influentes da história da TV brasileira. Enquanto o pai trabalhava na lavoura, debaixo de sol, plantando e colhendo para sustentar a casa, o pequeno Carlinhos, como era chamado pela família, já demonstrava algo que ninguém ali percebia como um talento: o faro para o comércio. Não era brincadeira de criança, era necessidade. Ele vendia pirulitos em circo que passava pela cidade, uma cena que parece quase poética quando se pensa no que ele se tornaria décadas depois. Um homem que aprenderia a vender absolutamente tudo, de produtos a emoções, de indignação à esperança, sempre em frente às câmeras. Mais tarde, ainda garoto, trabalhou como engraxate, engraxando sapatos nas ruas, uma imagem que contrasta brutalmente com o empresário multimilionário que ele viria a se tornar. Essa é a parte da história que a televisão prefere não repetir. Antes da fama, antes do cacetete batendo na mesa, antes dos gritos de indignação em rede nacional, havia um menino pobre, batalhador, que aprendeu na prática e não em escola de comunicação nenhuma o que significava se virar. A família Massa era grande. Carlos tinha irmãos, Zélia, Laércio, Claudinei, conhecido como Ney, e Walter. E é aqui que a história ganha um contorno mais sombrio, um daqueles capítulos que moldam o caráter de uma pessoa para sempre. Walter, um dos irmãos, morreu ainda jovem, quando Carlos tinha apenas 18 anos. Perder um irmão na juventude é o tipo de ferida que não cicatriza por completo. É o tipo de dor que se carrega em silêncio, que empurra alguém a correr mais rápido atrás da vida, como se cada dia perdido fosse um desperdício imperdoável. Muitos que conviveram com o Ratinho ao longo dos anos dizem que essa perda precoce ajudou a construir nele uma urgência, uma pressa quase obsessiva por resultado, por trabalho, por não deixar o tempo escapar. E foi essa pressa que, pouco depois, o levaria a um caminho que ninguém em Marumbi ou Jandaia do Sul imaginaria: a política. Ainda muito jovem, Carlos Massa entrou para a vida pública.
Em 1977, apenas com 21 anos de idade, foi eleito vereador em Jandaia do Sul, a cidade paranaense onde havia crescido e onde permaneceu ligado por vereança até o final da década de 80. Foi ali, nos bastidores da política municipal, discursando, negociando, aprendendo a lidar com plateia, com oposição, com crítica, que o menino que vendia pirulito em circo começou a desenvolver, sem saber, as ferramentas que mais tarde o transformariam em um dos comunicadores mais assistidos do Brasil. Depois de mais de uma década na política municipal, ele deu um passo maior. Mudou-se para Curitiba e, em 1989, foi eleito vereador da capital paranaense. 2 anos depois, em 1991, chegou a deputado federal pelo Paraná, representando o extinto Partido da Reconstrução Nacional. Ele estava, aparentemente, trilhando uma carreira política sólida, crescente, promissora. Mas foi justamente nesse mesmo ano de 1991 que algo mudou de forma irreversível. Enquanto ainda exercia o mandato, Carlos Massa deu seus primeiros passos na televisão, estreando como repórter em uma emissora hoje extinta, a OMTV. Foi o início de uma dupla vida, político de dia, comunicador de outra natureza nas telas. E é aqui que a história começa a desacelerar, porque o repórter policial que ele se tornaria em seguida seria completamente diferente de qualquer coisa vista até então na TV brasileira. Ele passou a atuar no programa Cadeia, ao lado do ex-deputado Luiz Carlos Alborguete, uma figura conhecida justamente pelo estilo espontâneo, irreverente, exaltado, quase teatral de cobrir crimes e violência policial. Foi ali, absorvendo aquele jeito de falar alto, de se indignar em frente às câmeras, de usar o cacetete como símbolo de repúdio ao crime, que Carlos Massa moldou o personagem que faltava para explodir nacionalmente. Em 1992, ele apresentou pela primeira vez um programa batizado simplesmente de Ratinho, já usando o apelido de infância como marca. Mas foi em 1995, à frente do Cadeia e depois com o 190 Urgente, na extinta CNT, que sua audiência começou a decolar de forma alarmante para o mercado. O formato era simples e ao mesmo tempo poderoso. Histórias reais de crime, de dor, de injustiça, narradas com um tom emocional exacerbado, sem meios termos, sem neutralidade jornalística clássica. Ratinho gritava, se indignava, batia a mão na mesa, e o público, sedento por esse tipo de conexão crua e visceral, respondia com números de audiência que nenhuma emissora pequena costumava alcançar. As grandes redes de televisão do país começaram a notar aquele homem magro, de bigode marcante, que conseguia prender a atenção de milhões de brasileiros, simplesmente contando histórias de gente comum, como se estivesse ao lado delas, sentindo a mesma dor, a mesma raiva. Foi então que veio o convite que mudaria tudo. Em 22 de setembro de 1997, a Rede Record, disposta a apostar pesado, lançou em rede nacional o programa diário Ratinho Livre. A emissora sabia o que estava fazendo: pegar aquele formato que já vinha dando certo em canais menores e escalar para todo o Brasil, no horário nobre, misturando conflitos familiares, exames de DNA ao vivo, histórias de doenças raras e dramas de pessoas completamente anônimas que, de repente, se viam expostas e reconhecidas na tela mais assistida do país. O sucesso foi imediato e avassalador. Em menos de um mês no ar, a audiência já mostrava números que surpreenderam até os executivos mais otimistas da emissora. Só que junto com o sucesso vieram as críticas, e elas foram duras, implacáveis, vindas de todos os lados da imprensa especializada. Ratinho foi acusado de explorar a dor alheia, de transformar tragédias reais em espetáculo, de romper todos os limites entre jornalismo e sensacionalismo. Era o tipo de crítica capaz de destruir a carreira de qualquer comunicador menos resistente. Mas Carlos Massa, o menino que havia perdido um irmão aos 18 anos, que havia vendido pirulito em circo para ajudar em casa, que havia engraxado sapato na rua sem imaginar sequer chegar à televisão, não recuou. Ele dobrou a aposta. Continuou ano após ano construindo aquele estilo único, forjado nas ruas antes de ser forjado nos estúdios, e transformou a polêmica em combustível.
Enquanto uns o rejeitavam, milhões de brasileiros continuavam ligados, todos os dias, esperando a próxima história, o próximo grito de indignação, a próxima revelação de bastidor. E foi assim que, em 1998, ele deu o salto definitivo. Assinou o contrato com o SBT, onde passaria a apresentar o programa que carregaria seu nome oficialmente, o Programa do Ratinho, consolidando de vez a transição do menino pobre do interior do Paraná para uma das figuras mais poderosas e influentes da televisão brasileira. O que veio depois é conhecido por praticamente todo brasileiro. Décadas à frente da audiência, contratos milionários, a criação do Grupo Massa, que hoje controla afiliadas do SBT em todo o Paraná, e uma fortuna pessoal que colocou Carlos Roberto Massa entre os artistas mais ricos do país. Mas o que poucos param para lembrar é que nada disso surgiu do nada. Nada foi sorte pura. Foi construído, tijolo por tijolo, desde os tempos em que ele corria atrás de bola de várzea, sendo culpado de roubar a bola, desde as tardes vendendo doces em circo de cidade pequena, desde a dor silenciosa de perder um irmão jovem demais, desde os discursos de vereador em uma cidade que mal aparece no mapa. Hoje, aos 70 anos, Carlos Massa segue firme na vice-liderança de audiência do SBT, ao mesmo tempo em que administra um verdadeiro império empresarial que vai muito além da televisão. Ele próprio, em entrevistas recentes, já declarou que não deseja mais ser chefe de ninguém, sinalizando uma nova fase de vida, mais reflexiva, depois de décadas construindo praticamente sozinho um nome que se tornou sinônimo de resiliência, polêmica e reinvenção constante. E é impossível não pensar. Quantas pessoas diante da pobreza, da perda de um irmão, das portas fechadas de uma cidade pequena, teriam desistido no meio do caminho? Quantas teriam aceitado que aquele apelido de infância, Ratinho, ficasse esquecido para sempre em um campinho de terra do Paraná? Se essa história te emocionou, te surpreendeu ou te fez enxergar Ratinho de um jeito completamente diferente do que você via antes, deixe nos comentários qual parte da trajetória dele mais te marcou. Se você chegou até aqui, já sabe que essas histórias não nascem prontas. Elas são garimpadas com cuidado. E o mínimo que você pode fazer para nos ajudar a continuar trazendo biografias como essa é deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a próxima história pode ser ainda mais surpreendente do que essa. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.